mais uma vez em seus receptores a voz da profecia. Saudamos a quantos nos ouvem e desejamos a todos as preciosas bênçãos de Deus. Ao microfone agora, Roberto Conrad Filho para apresentar sua palestra. Nos últimos meses, muitos ouvintes nos têm perguntado sobre a guerra do Armagedon. Há diferentes opiniões entre eles. Alguns pensam que os preparativos militares das grandes potências, como a Rússia, os Estados Unidos, a França, o Japão e a China, conduzirão ao Armagedon. Outros pensam no Armagedon em termos de luta no Oriente Médio, tanto no que diz respeito ao conflito árabe-israelense, quanto à crise de petróleo. Será o Armagedon o fim da humanidade? Será um holocausto atômico? Para sabermos a verdade, deveremos ir à fonte da verdade, as Escrituras Sagradas, e estudar o que elas afirmam sobre o assunto. Nesta breve palestra, abordaremos rapidamente 8 pontos sobre o Armagedon, sem, contudo, esgotar o tema. As Escrituras falam uma única vez no Armagedon, e isto em Apocalipse 16, 12 a 16. Lemos: O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. De acordo com esse texto, haverá no futuro uma grande batalha na qual participarão os reis de todo o mundo. Estudando esse texto, bem como as passagens relacionadas ao assunto, chegamos a algumas conclusões importantes. O que é o Armagedon? As Escrituras declaram que o Armagedon será a batalha do Deus Todo-Poderoso. Em outras palavras, será o local onde ela será travada. Será a ocasião em que Deus vai vindicar sua justiça e amor perante o universo. Será uma batalha final entre as forças do bem e do mal, como veremos a seguir. Quando será o Armagedon? A batalha ocorrerá no fim dos tempos, por ocasião do derramamento da 6ª praga. As 7 pragas descritas em Apocalipse 15 e 16 são os juízos finais de Deus que cairão sobre o mundo pecador. A Bíblia não nos diz quando exatamente será o tempo dessa batalha, mas menciona que será muito logo. Os sinais do fim nos revelam que vivemos nos últimos momentos da história do mundo e, portanto, o Armagedon se aproxima. Onde será o Armagedon? Estudiosos da Bíblia têm se debatido ao analisar onde será o Armagedon. Não há nenhum local, geograficamente falando, com este nome sobre a face da Terra. Sendo que é um nome composto, muitos estudiosos chegaram à conclusão de que o nome Armagedon relaciona-se com Megido, florescente cidade do Velho Testamento, agora em ruínas e chamada Tel El Muteselim. O prefixo Ar, no hebraico Har, significa monte ou montanha. Portanto, o nome Armagedon significaria literalmente a montanha de Megido. Que montanha é esta? Onde fica? Sendo que o Apocalipse é um livro simbólico, não podemos interpretar o Armagedon literalmente como sendo a colina Tel El Muteselim ou a planície de Esdraelon, em cujo lado a cidade de Megido fora construída. Mas devemos encontrar significado simbólico nos fatos ocorridos naquela região. Quem participará do Armagedon? A batalha é chamada de a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Isto elimina a possibilidade de ser uma guerra comum entre as nações da terra. Outro texto do Apocalipse esclarece bem mais o assunto. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. O seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiram-no os exércitos que há no céu. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Apocalipse 19, 11 a 19.
Esta batalha, portanto, será o encontro final entre o bem e o mal, a luta entre Cristo, o Salvador, e as forças do mal representadas pela besta e os reis da terra. Será a batalha quando Cristo porá fim ao pecado e às forças malignas que se opuseram à verdade. Que acontecimentos levam ao Armagedon? A batalha do Armagedon porá fim à controvérsia milenar entre o bem e o mal. A história da humanidade é a história desta luta entre a verdade e o erro, Deus e Satanás. No Apocalipse nos é dito que os poderes do mal guerreiam contra o povo de Deus e o vencem temporariamente. O mal aflige os escolhidos de Deus com perseguição, angústia e mesmo morte. Finalmente Deus dirá, basta, e intervirá nos negócios deste mundo, defendendo e salvando seus filhos e castigando os ímpios. São João usa o simbolismo do secamento do rio Eufrates por ocasião da destruição de Babilônia em 539 a.C., para representar a vitória de Jesus Cristo nos últimos dias. No Apocalipse, os inimigos do povo de Deus são chamados de Babilônia, Babilônia espiritual. Assim como Ciro, o ungido de Deus, subverteu Babilônia antiga para libertar o povo de Deus, Jesus Cristo, o ungido do céu, subverterá a Babilônia espiritual nos últimos dias e libertará o povo de Deus, os seus escolhidos. Qual a importância do termo Armagedon? Foi próximo a Megido antigo que Elias, no Monte Carmelo, vindicou o nome de Deus. Elias propôs ao povo que escolhessem entre o Senhor Deus e Baal. O Deus que respondesse com fogo, este seria o Deus verdadeiro. O Senhor Todo-Poderoso manifestou-se e o povo o aclamou como o único Deus verdadeiro. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, disseram eles. Por ocasião do Armagedon será decidido para sempre quem é o verdadeiro Deus. O Deus do céu, o Criador do universo, ou a besta, o anticristo que se considera um Deus. Quem será o vencedor no Armagedon? Em Apocalipse 19, versos 20 e 21, lemos: mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo. Os restantes, os seguidores da besta e do falso profeta, isto é, os afiliados de Babilônia, foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, a saber, Jesus Cristo. Cristo derrotará totalmente seus inimigos e os destruirá. Ele destruirá todo o mal, bem como os pecadores inconversos e o próprio originador do mal, Satanás. A verdade será vindicada, bem como o Deus do céu, e para sempre. O mal será erradicado da face da terra e do universo para nunca mais existir. O que haverá após o Armagedon? Quando Jesus intervir nos negócios deste mundo e estabelecer o seu reino, Ele o fará para dar vida eterna, paz e felicidade a todos quantos o amam, aqueles que aceitaram seu sacrifício na cruz do Calvário. A palavra de Deus descreve a existência de um novo céu e uma nova terra, onde habitarão a justiça. Isto após o Armagedon. O paraíso perdido será restaurado. Não haverá mais morte ou dor. Deus viverá com o homem e lhe dará perfeita paz e felicidade. O mal jamais existirá. Hoje vivemos às vésperas do Armagedon e Deus, através do Evangelho, faz soar a todo mundo e a todos os homens seu último convite de salvação. Ele nos convida a que confessemos os nossos pecados e os abandonemos, a que lancemos toda a nossa confiança nele e obedeçamos sua vontade. Acima de tudo, que nos coloquemos nas fileiras de Jesus Cristo, o guerreiro fiel e verdadeiro, que nos dará a libertação final e a vida eterna. Mestre, ao teu lado.